No ano passado, a Coreia do Sul enfrentou um trágico acidente de aviação que gerou grande repercussão por meio de vídeos e discussões amplamente divulgados. Hoje, relembramos outro desastre aéreo devastador que ocorreu há 40 anos, durante o período da Guerra Fria. Nas primeiras horas de 1º de setembro de 1983, o voo 007 da Korean Airlines, um Boeing 747-230B, foi abatido por um caça soviético Su-15 ao sobrevoar o espaço aéreo soviético. A aeronave caiu no mar aberto, a sudoeste da ilha Sakhalina, resultando na morte de todos os 269 passageiros e tripulantes a bordo. Este episódio, ambientado em um período histórico de intensas tensões, teve consequências profundas e de longo alcance. Por muito tempo, a verdade sobre a tragédia permaneceu envolta em mistério. A União Soviética alegou que a aeronave era um avião espião, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, acusou os soviéticos de terem deliberadamente atacado um voo civil. Somente em 1992, quando o presidente russo Boris Yeltsin desclassificou 5 memorandos secretos relacionados ao incidente e entregou a caixa preta do voo 007 à Coreia do Sul, a história completa veio finalmente à tona. O ano de 1983 marcou uma das fases mais intensas da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, superando até mesmo a crise dos mísseis de Cuba nos anos 1960. O presidente Reagan, conhecido por sua postura firme contra a União Soviética, rotulou o país como o império do mal e frequentemente provocava sensibilidades soviéticas no campo militar. Iniciativas como a Iniciativa de Defesa Estratégica, frequentemente chamada de Guerra nas Estrelas, foram interpretadas como preparativos para uma guerra em larga escala. Os Estados Unidos também planejavam o envio de mísseis Pershing II para a Europa e realizaram grandes exercícios navais no Pacífico Norte em março, aumentando os temores no Kremlin de um possível ataque nuclear. Distritos militares soviéticos foram colocados em alerta máximo, conduzindo múltiplos exercícios em resposta. Durante essas manobras, aeronaves militares dos Estados Unidos frequentemente sobrevoavam as ilhas Kurila soviéticas e outras instalações sensíveis. Alguns comandantes da Força de Defesa Aérea do Extremo Oriente Soviético foram repreendidos ou destituídos por não agirem de forma decisiva, o que levou à predominância de linha dura dentro do exército. Nesse contexto, o voo 007 da Korean Airlines partiu do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, em 31 de agosto, às 13 horas, com destino ao aeroporto de Gimpo, em Seul. O voo era comandado pelo capitão Chun Byung-yong, um ex-piloto da Força Aérea da Coreia do Sul com mais de 10.000 horas de experiência de voo. Ele havia servido anteriormente como piloto reserva da aeronave presidencial usada pelo ex-presidente sul-coreano Chun Do-van. Às 20h30, a aeronave fez uma parada programada em Anchorage, no Alasca, para reabastecimento, decolando novamente às 22 horas. Contudo, pouco após a decolagem, o avião começou a desviar de sua rota planejada. O controle de tráfego aéreo não emitiu alertas, embora o desvio parecesse pequeno nos mapas de navegação. Até mesmo um pequeno erro de cálculo pode levar a consequências catastróficas. Às 0h51 do dia 1º de setembro, o radar de defesa aérea soviético detectou o voo 007 sobre a península de Kamchatka, no Nordeste. Na época, aeronaves de reconhecimento RC-135 dos Estados Unidos operavam frequentemente na região, e uma dessas aeronaves havia estado ativa mais cedo naquela noite. Confundindo o avião sul-coreano com uma aeronave de reconhecimento americana, os soviéticos tomaram medidas. O RC-135 tinha uma aparência muito semelhante à de um jato comercial. À 1h30, o voo 007 entrou no espaço aéreo restrito sobre a península de Kamchatka, onde estavam localizados silos de mísseis soviéticos e uma zona de exclusão aérea. 4 caças soviéticos foram enviados para interceptar a aeronave. Complicando a situação, uma estação crítica de radar de alerta antecipado na península de Kamchatka havia sido danificada por ventos fortes 10 dias antes. Para evitar represálias,
O comandante da estação relatou falsamente que o radar havia sido reparado, deixando a região vulnerável. Às 2h28, o voo 007 saiu do espaço aéreo de Kamchatka e entrou no mar de Okhotsk. 8 minutos depois, aproximou-se da ilha Sakhalina, onde estava localizada uma base estratégica soviética de submarinos altamente classificada. O 11º Exército da Força de Defesa Aérea do Extremo Oriente Soviético enviou 3 caças Su-15 e um MiG-23 para interceptar a aeronave intrusa. Às 3h08, um piloto de Su-15, Gennady Osipovich, avistou o avião, mas teve dificuldade em identificar seu tipo devido à escuridão. Aproximando-se para uma inspeção visual mais próxima, Osipovich mais tarde recordou que reconheceu tratar-se de um avião comercial, mas observou que as persianas das janelas estavam fechadas, o que tornava impossível verificar se havia passageiros a bordo. Durante a Guerra Fria, não era incomum que aeronaves civis fossem adaptadas para uso militar. Os caças soviéticos tentaram disparar tiros de advertência, mas, devido à falta de munições traçantes, recorreram ao uso de 200 projéteis de canhão. O avião não respondeu, possivelmente porque a escuridão impediu que os tiros fossem percebidos. Às 3h23, a aeronave subiu repentinamente, uma manobra que mais tarde foi atribuída à economia de combustível. No entanto, o piloto soviético interpretou isso como uma tentativa de escapar, já que o avião estava a poucos minutos de sair do espaço aéreo soviético. Buscando autorização para agir, o comandante da Defesa Aérea do Extremo Oriente, General Valery Kamensky, insistiu em confirmar que o avião não era uma aeronave civil antes de tomar qualquer medida. Apesar disso, seu subordinado, o Major-General Anatoly Kornukov, comandante da base aérea de Dolin Sokol e mais tarde chefe da Força Aérea Russa, argumentou que a aeronave já havia sobrevoado áreas sensíveis, incluindo instalações de mísseis e a base de submarinos de Sakhalina. Kornukov considerou irrelevante se o avião era civil ou militar e ordenou sua derrubada imediata. Às 3h25, o piloto soviético Osipovich disparou 2 mísseis AR-8 de seu Su-15. Um dos mísseis errou o alvo, mas o outro atingiu a cauda do voo 007, danificando seus sistemas hidráulicos e elétricos. 13 minutos depois, a aeronave avariada caiu no mar aberto a sudoeste da ilha Sakhalina, matando todas as 269 pessoas a bordo. A condução do incidente pela União Soviética foi influenciada pelo estado de saúde debilitado de seu líder, Yuri Andropov, na época. Seguindo o conselho do ministro da Defesa, Dmitry Ustinov, as autoridades soviéticas inicialmente negaram responsabilidade, apesar das objeções do Ministério das Relações Exteriores. No entanto, a magnitude do evento tornou impossível escondê-lo. Em poucas horas, a Casa Branca realizou uma coletiva de imprensa revelando comunicações interceptadas dos soviéticos e condenando o ataque. 4 dias depois, a União Soviética admitiu ter abatido o avião coreano, mas apresentou o caso como uma provocação deliberada dos Estados Unidos, alegando que o voo 007 estava em uma missão de espionagem. Eles afirmaram que a aeronave havia penetrado mais de 600 quilômetros no espaço aéreo soviético, ignorado comunicações via rádio e não cumprido instruções dos caças. Embora expressassem pesar pela perda de vidas, os soviéticos recusaram-se a pedir desculpas ou oferecer compensações. Seus esforços de busca e investigação subsequentes foram mínimos e pouco cooperativos, atraindo condenação generalizada e deixando a União Soviética isolada diplomaticamente. Segundo documentos desclassificados divulgados pelo presidente Yeltsin, os soviéticos localizaram os destroços do voo 007 no fundo do mar em 15 de setembro e recuperaram a caixa preta em 20 de outubro. Os dados de voo e as gravações da cabine revelaram que o avião havia saído da rota devido à falha do piloto em ativar os procedimentos padrão de navegação após a decolagem. O controle de tráfego aéreo também falhou em emitir alertas, e os pilotos soviéticos nunca tentaram comunicação por rádio com o avião, identificando-o erroneamente como uma aeronave de espionagem. Em última análise, uma combinação de erros do piloto, falhas no controle de tráfego aéreo e equívocos do pessoal militar soviético
agravados pelas tensões da Guerra Fria, resultou nesse trágico desastre. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal